Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 10 de outubro de 2022, uma segunda-feira. Hoje as senhas, elas assim não se relacionam diretamente. Os versículos e a oração, o primeiro e o segundo versículos, e a oração falam mais sobre o nosso comportamento no mundo. O texto que eu leio, que é o primeiro texto indicado de Hebreus, ele fala sobre um outro assunto, fé. Fé é um assunto muito interessante. Então eu vou tratar nessa reflexão anterior à leitura como tema geral da fé. E o texto, o título que eu vou dar para essa reflexão de hoje é assim: mesmo a fé, sendo a certeza do que não se vê, para não se ter uma fé doente, é preciso saber-se dentro do real e material. Eu já vi gente doente. Uma pessoa já falecida, eu não sei se foi feito um diagnóstico. Acho que no caso dele era senilidade mesmo. Ela, já velha, foi assim que eu conheci ela passava a imaginar que tudo que acontecia na televisão era trágico. Não parece engraçado, mas era até uma parente minha. Tudo que acontecia na televisão é que as pessoas na televisão estavam falando com ela. Ou tudo que acontecia na televisão era uma coisa próxima a ele. Então, alguns programas de televisão deixavam ele especialmente agoniado. É complicado isso, né? Eu não conheci ele muito, mas nisso eu vi realmente ele ter problemas, né? De conseguir diferenciar a Xuxa falando na televisão e achava que a Xuxa estava falando com ele. Conheci também uma outra pessoa que tinha esquizofrenia e ela realmente, às vezes, conversava com personagens que somente ela via e somente ela escutava. Vocês sabem que existem pessoas assim. E vocês sabem também que existe gente que não fica doida dentro da fé. Ela já tem um problema que é um problema tratável. Essa senhora que falava com pessoas que não existiam, ela recebeu um tratamento. Eu mesmo ajudei a encaminhar. Em que ela, tomando os remedinhos na hora certa, cessavam as crises. Mas eu vi ela antes, sem tomar esses remédios, a coisa era muito complicada. E existe gente na fé que na fé ou pela fé, manifesta um problema de estar desconectado da realidade. Todo mundo tem um pouquinho de problema nisso, né? Eu não digo que não é até necessário se desconectar da realidade às vezes, né? Para que a mente... O sonho é uma maneira de se desconectar da realidade. O problema é a gente sonhar na vida real e achar que é real. Então, a fé, ela sim, ela é o crer em várias coisas que não estão presentes, mas que elas estão presentes em valores, em projetos de futuro, como o reino de Deus.
Ele desafia o real, mas a gente tem que saber que o real existe. Como eu sempre dou um exemplo, né? Não vai por fé subir um edifício de 10 andares e te jogar para baixo. Porque a minha fé vai me salvar. Não é assim. Alguém doente com câncer, tome seus remédios, faça seu tratamento. Não vá nessa de que pela fé vai curar. Porque tu morre. Milagres só Deus faz. O ser humano com sua fé, não, pensamento positivo, não funciona. Mesmo que tenha o nome de fé em Jesus, tá? Mantenha o pé na realidade, no mundo material. E dentro da realidade, sonhe em como você pode fazer. Em como você pode fazer, falam os versículos de oração. Primeiro versículo, Levíticos 22, 31. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Lá em hebraico está escrito, eu sou Javé. Tá? Guardem e cumpram os meus mandamentos, eu sou Javé. E o segundo versículo, Filipenses 2, 15, 16. Vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Como luzeiros. Não como sonhos esquizofrênicos, tá? Ser luzeiros. Sonhar com o possível, sim, mas não tirar o pé da realidade. E ser luzeiros de um novo mundo de amor, justiça, paz para todas as pessoas. E a oração vem de Esther Greenberg. Faze-nos zelosos por tua causa, prontos e habilidosos, e concede sabedoria a tudo o que fazemos para que seja exitoso. Dá que permaneça e floresça o que por ti é abençoado, que nós zelemos uns pelos outros. Tu és tão próximo a nós. Então agora, a primeira leitura, que é da carta dos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 7. E aí vai falar sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tá, isso já comecem aí. Formado pela palavra de Deus, mas isso não significa que a ciência não descreva como aconteceu. Ela foi formada pela palavra de Deus, chamada amor. Amor. O universo, tudo é feito para o bem, por amor. E por isso não pode ser destruído, certo? De maneira que a gente não possa mais viver. Olhem a crise climática. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sim, o mundo se torna bom pelo amor. Não é? A gente pode usar a racionalidade para entender essa fé, botar essa fé no real, no material e no científico, inclusive. Não que a fé ensine a ciência. A fé usa a ciência para se compreender, entender o amor de Deus. Mais ou menos assim, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Fala em testemunho histórico.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Assim, Enoque a gente não conhece praticamente nada da história. Aliás, Abel também não. Mas diz que Enoque, então, ele desapareceu, não morreu. Tá? Muita coisa se diz. E sim, o que se tem do pouco testemunho de Enoque é que ele agradou a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele está junto dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, sim, a fé nos ajuda a ver o mundo e sua história, mas a ver, não a sonhar, certo? Então, cuidado para não deixarem a fé doente. Mesmo a fé sendo a certeza do que não se vê, para não ter uma fé doente, é preciso saber-se dentro do real e do material. Pense nisso. A segunda leitura, aquela que não faço, que é lá da história de Esther. Então, no dia em que o Amã, ajudante do rei, pensa em matar o Mordecai, que é judeu, o rei judeu, por lá, coisas internas da política, resolve condecorar o judeu que o Amã quer matar, Mordecai, que é tio de Esther. E a Esther, e aí o Amã fica, nossa, muito raivoso. O Amã e a mulher dele, o inimigo deles foi condecorado. E aí, ainda por cima, a Esther, que é judia, sobrinha do Mordecai, convida ele, o rei e o Mordecai, para um jantar. É uma novela essa história da Esther, tá? Se vocês forem ler, lá tem umas repetições lá dentro. Se vocês forem ler, vão ver essas repetições. Elas até atrapalham na leitura. Mas aí a gente pode conversar, se vocês quiserem, tá? Se vocês forem ler o livro de Esther, que é uma verdadeira novela dentro da Bíblia. Mas é uma maneira da Bíblia se comunicar nessa questão da opressão feminina dentro daquela época e da opressão entre povos, a xenofobia. Um bom dia.